Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. Na quinta semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e Sidônia, e tendo entrado na casa, não quis que ninguém soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou na casa e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem da Sírio Filícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixe primeiro que se farte os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que os filhos deixam cair. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te, porque o demônio já saiu da tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos contextualizar esse evangelho de hoje para não dar uma impressão ruim. Precisamos entender que Jesus está na Grécia com os gregos e que tinha os gregos uma diferença, eles não se misturavam com outras pessoas, por exemplo, dessa mulher que era da Felícia, lá de Sírio, da Felícia, eles não se misturavam com outros povos, em especial os povos pagãos, porque tinha muitas situações de incredulidade que os gregos não admitiam. E essa mulher, então, fazia parte desse grupo que os gregos não se misturavam. Então, é um ponto aqui importante para nós entendermos, contextualizar o texto de hoje. Mas esta mulher, sabendo que Jesus estava lá, ela entrou numa casa dos gregos ortodoxos, entrou na casa e se jogou aos pés de Jesus, suplicando Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E é interessante, primeiro dois pontos aqui, muitas mulheres na Bíblia, por exemplo, lembramos daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que enfrentou aquela multidão para tocar em Jesus. Agora vem essa mulher que enfrenta todos os maus olhares contra ela, mas ela entra naquela casa por amor à sua filha. Então você veja bem o que é alguém que tem um foco e que vai passar por cima de qualquer situação para alcançar aquele objetivo. Essa mulher é um exemplo para nós cristãos,
porque ela não deixou com que, mesmo as situações religiosas diferentes, ela não permitiu que nada impedisse que ela tocasse ou que ela fosse até Jesus. E ela entra naquela casa e vai ter com o Senhor. E ela se joga aos pés de Jesus e relata a Jesus a situação. E Jesus diz para ela o seguinte: mulher, deixe primeiro, olha só, é muito interessante o texto. Jesus não se negou, olha que bonito. Jesus não se negou em ir com ela e libertar a sua filha. Não foi uma negação. A palavra que Jesus usou foi esta: não é justo que a graça vá para outros e não para os filhos. Ele dizia: deixe primeiro os filhos se saciar, ou seja, a graça, olha que bonito. A graça sou eu sou a graça. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa graça. É Ele que é o Senhor da graça. Ele é o Senhor. Ele é a graça. Não é justo que roube a graça dos filhos para jogá-los para os cachorrinhos. Ou seja, de certa forma, uma maneira de que eles eram tratados. Os pagãos eram tratados com indiferença, nesse nível mesmo, exatamente nesse nível. E Jesus a trata também nesse nível. Mas olha só, amados filhos, nosso Senhor tem um foco, um objetivo. Ele poderia simplesmente se negar e zangar com aquela mulher e dizer para aquela mulher: olha, vai embora, aqui nessa casa não é um lugar de alguém supersticiosa que vive o paganismo, aqui nessa casa não é um lugar para pessoa assim. Mas Jesus diz para ela e ela responde a Jesus: é verdade, olha que humildade. Olha uma pagã, uma mulher que não está à mercê da graça, ou seja, sujeita à graça, porque escolhera outra dinâmica de vida, e ela diz para Jesus: é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela olha a forma que ela se coloca com humildade diante de Deus. Ela não é arrogante, ela não diz: olha, aí falam que ele faz isso, faz aquilo outro, fala que ele é bom, fala que ele tem misericórdia, fala que ele tem um olhar de bondade, e olha como me tratou. Normalmente nós fazemos assim, né? Quando nós temos uma resposta negativa, nós fazemos assim, nós começamos a tirar. E essa mulher não. Essa mulher se colocou de fato como uma cachorrinha e que come as migalhas. Ou seja, ela, como não filha, porque os judeus eram os filhos, como não filha, como pagã, não filha, ela se aceita na condição e diz: olha, vai lá, Jesus, me dê a migalha, a tua migalha me basta. Gente, como é bonito. As tuas migalhas me bastam. Como nós precisamos, filhos da graça que somos, ou seja, não temos migalhas, nós temos a graça por excelência, por inteiro, e não tratamos assim. Não é assim que tratamos a Santíssima Eucaristia. Muitas vezes comungamos indevidamente, comungamos sem estarmos preparados dignamente. Muitas vezes não vamos para a missa com ardor de querer receber a graça na totalidade que é a Eucaristia. Essa mulher queria apenas a migalhas, apenas aquele farelozinho que muitas vezes as pessoas não dão a menor importância, né? Ultimamente, por conta da Covid, foi nos permitido, com mais ênfase, comungar na mão, e eu vejo muitas pessoas comungando na mão indevidamente, ou seja, de forma errada.
após comungar Jesus, receber Jesus na mão, deve-se verificar se não há migalhas. Exatamente esta migalha que aquela mulher desejava, que bastava para curar a filha dela. Então, veja bem, nós precisamos, nós que temos Jesus na totalidade da sua graça, nós precisamos termos mais cuidado com a Eucaristia, com o nosso Senhor. Nós precisamos rever a nossa postura, a nossa adoração, o nosso estar na presença de Deus. Nós precisamos olhar com mais ênfase para esse momento com Jesus Eucarístico. E Jesus diz para ela: por causa da tua palavra, vá embora, tua filha está curada. Pode voltar. Eu já curei a tua filha. Olha que bonito. Jesus faz um elogio por causa da tua fé, tua coragem, desde a coragem de entrar nesta casa, desde essa coragem de me suplicar e de não se revoltar com a minha resposta, mas interagir com doçura diante de uma resposta negativa de Jesus. Então hoje nós somos provocados por esse exemplo para voltarmos à nossa vida de comunhão correta com nosso Senhor, desejarmos ardentemente receber Jesus, vivermos profundamente a nossa fé com coerência e cuidar dessas migalhas que param na patena, dessas migalhas que caem nas nossas mãos, dessas migalhas que muitas vezes caem no chão. Tenhamos zelo com nosso Senhor, tenhamos cuidado com Jesus Eucarístico, tenhamos amor. Uma fagulha, uma migalha de Jesus é Jesus, entenda, é Jesus. Exagerar com a Eucaristia é melhor do que banalizar a Eucaristia. É melhor, eu prefiro os exagerados do que aqueles que acabam banalizando a Eucaristia. Tenhamos zelo, tenhamos cuidado, tenhamos amor com Jesus na Eucaristia. As migalhas que caem é Jesus, que pela terceira vez cai por amor a nós, é Jesus, é sempre Jesus. Tenhamos cuidado, eu apelo ao teu coração católico que tenha cuidado ao receber Jesus nas mãos, verifica se não há migalhas e comungue desta migalha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos fortaleça, nos dê a graça de ter a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes feridos, machucados. Nos dê essa graça, Santíssima Mãe, que São José, esposo da Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de sermos reverentes sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.